bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, né? O Homem-Aranha Teoria, né? Se são novos, sejam muito bem-vindos, né? E deixa um like, isso ajuda. E, né? Quem sabe um quadro novo aqui no canal, né? Dia do Gibi Velho, né? Na teia da Gibi Velho, vamos assim dizer, né? E dessa vez, para começar, vamos fazer por isso aqui, né? Essa pequena história muito interessante, né? Que é o Homem-Aranha e o Batman, o crossover deles, o primeiro deles, escrita pelo J. Demetrius, né? O grande Demetrius, grande escritor do Homem-Aranha, também grande escritor do Batman, né? E também desenhado pelo grande Mark Baer, né? Basicamente uma dupla aracnídea de peso, né? O Mark Baer, talvez, eu acho que ele é o desenhista que mais desenhou o Cabeça de Teia. E é bem interessante que também nessa história aqui, né? Ó, como o Homem-Aranha deveria estar, como o crossover mostra que é melhor, né? O Homem-Aranha, casado com o Mary Jane, mais maduro, tudo mais, né? Que é poder e responsabilidade igual a maturidade. Mas, né? Também temos o Batman aqui nessa época, que também tem o seu paralelo aqui, que é interessante porque nessa história, como vocês podem ver no começo, já começa com o Peter tendo meio que um susto, de certa forma, com o Coringa, e o Batman com o Carnificina, porque é meio que a brincadeira do crossover, né? O assassino dos pais dele, o assassino do Tio Ben, o assassino dos pais do Bruce, lembra eles do vilão do que vão participar desse crossover, né? No caso do vilão o Joe Chill tá lembrando o Bruce do Carnificina. E o assassino do Tio Ben tá lembrando o Peter do Coringa. E é uma história meio que da hora, simples, ó, aquela arte grande do link, Batman desenhado legal aqui também. Que os vilões, obviamente, são o Carnificina, né, e o Coringa, a Dr. Kefla, que aparece nessa história, né, que é uma grande personagem do universo do Homem-Aranha, do Instituto Ravencroft, que é o asilo Arkham da história também do universo do Homem-Aranha. O Coringa também tendo participação nessa história, obviamente, a ideia do Demetrius, né, que envolve a última caçada de Kraven e tudo mais, aquela história por trás que é curar o Coringa, também tá envolvido, o Demetrius, tanto é que ele vai fazendo isso aí e é legal. Mas tem um ponto que eu posso dizer na história que eu não concordo com o resultado. Leon, como assim? Muita gente, eu acho que talvez até por essa história e como o Homem-Aranha é visto pela grande mídia, tem uma ideia que o Homem-Aranha se ele enfrentasse o Coringa, ele de certa forma seria quase quebrado pelo Coringa. E, gente, não é assim. O Coringa, o arquétipo dele é um trickster e do Batman um cavaleiro. Só que o que acontece quando o Coringa enfrenta um outro trickster, que é o Homem-Aranha? O trickster, ele, vamos assim dizer, ele é o personagem que subverte a situação, é o palhaço e tudo mais. E o Homem-Aranha é o herói que talvez seja o rei dos tricksters, né? A grande galeria do vilão do Homem-Aranha são tricksters também. Mistério, Duende Verde, Duende Macabro e por aí vai, né? Se você for ver, eles são tricksters. E a prova disso pra mim, que o Homem-Aranha provavelmente venceria o Coringa, é no próprio universo do morcego, quando você tem aquela animação Batman do Futuro, o retorno do Coringa, que o Terry McGinnis, mano, o Terry basicamente é o Peter Parker cuspido descarrado. E se o Terry vence o Coringa daquela forma, que a gente não vou falar agora aqui no filme, mas dali no Coringa, e é um Coringa na teoria mais forte fisicamente, e em comparação com o Homem-Aranha, não dá nem chance, né? O Homem-Aranha vence. O Homem-Aranha é aquele counter natural do Coringa de toda a ficção. É o único personagem que o Coringa não venceria. É legal essa cena aqui, né? O Batman estudando o Carnificina, o Coringa e o Carnificina se aliando. E também é forçado porque o Carnificina é um vilão, tipo, que o próprio Homem-Aranha fala, ó, toda vez que eu enfrento esse cara eu considero uma luta de risco, né, alta chance de morte. Por isso que ele vai com o Venom, ele não vai exatamente, eu vou ganhar, não vai ganhar nada. Desse jeito ele tá lascado. E o Batman, pela situação, acaba vencendo com muita facilidade, mas desbalanceia muito. É como se você pegasse o Apocalipse, né, do Super-Homem, e o Homem-Aranha vencesse com facilidade. Não cola, cara, não cola. E o que é interessante, porque você tem realmente as cenas icônicas desse personagem, tipo, o grande aperto, né, de mão aqui deles, finalizando. E é interessante, se eu não me engano, acho que o primeiro crossover mais roteirizado, mas pela Marvel, né, se eu não me engano, mas
porque tem o segundo, que já envolveria mais, que esse infelizmente eu ainda não tenho, mas que seria o Conto Raso e o Rei do Crime. Mas eu acabo gostando mais do primeiro nesse caso, né, do Batman e do Homem-Aranha. Que eu acho bem legal mesmo, a arte é uma dupla mais arquiíndia, né? E, cara, dá saudades quando você vê que os caras que trabalham no Homem-Aranha entendiam o Homem-Aranha. Acho que pra mim é isso que mais dói. Mas você entende como que você vê como o personagem tá ali. Mas em geral, é uma história divertida, é uma história legal. Eu gosto muito desse crossover. Porque ele funciona, vamos assim dizer, de uma forma que os personagens convergem, né? Eu sempre falo, o Homem-Aranha é como se ele fosse uma mescla do Super-Homem com o Batman. Ele não é o Flash. Muita gente fala, o Homem-Aranha é o Flash da Marvel. O Homem-Aranha não é o Flash da Marvel. O Homem-Aranha, ou ele seria o Super-Homem da Marvel, ou ele seria o Batman. Por quê? Se você falar, o Homem-Aranha é um Batman mais feliz. Até tem certa lógica. Mas não é todo mundo que seria o Homem-Aranha, esse é o ponto. Infelizmente, né, hoje em dia tem uma ideia que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha pelos poderes. Galera, lê Amazing Fantasy XV e você vai ver que o Peter não vira o Homem-Aranha quando ele ganha os poderes. Ele vira quando pega o assassino de Tio Ben. Eu sempre falo isso e tem motivo, faz parte, né, da história. E o que é legal dessa história, né, como se diz, esse crossover, é que ele respeita o Homem-Aranha de uma forma que, cara, a Marvel não faz isso hoje em dia. Você tem até o Homem-Aranha, por exemplo aqui, com direito a andar de carona no Batmóvel, e o Homem-Aranha tá, tipo, zoando o Batman. Eu tô esperando a ligação do Super-Homem. Sabe como que é, né? E é uma coisa bem legal, porque você tem a interação de dois lunáticos como o Coringa e o Carnificina. Você tem a interação do Batman e do Homem-Aranha, que no começo não dá bem, porque o Batman é muito mais territorialista que normalmente muitos outros heróis. O Batman você chegou em Gotham, ele já vira e fala, saia da minha cidade. E é bem legal porque você tem que o Homem-Aranha não arreda o pé, mesmo com o Batman falando pra ele sair. E ela fala, você gostou ou não, você vai ter minha ajuda. E aí o Homem-Aranha até se auto-questiona se não deveria, mas o próprio Batman diz, o Carnificina é um inimigo formidável, o Homem-Aranha tá querendo ajudar, né? Então... E é legal você ver essa interação dos personagens, porque eles têm camadas, vamos assim dizer. O Batman, ele é um personagem que, tipo assim, a princípio ele parece mais sombrio, não deixa a pessoa tão entrar, mas eu sempre falo, em ponto de deixar a pessoa se aproximarem, por causa da morte da Gwen, o Peter é mais paranoico do que o Batman. Mas é uma história divertida, se vocês puderem, corram atrás, eu realmente gosto bastante dessa história. Eu acho que talvez seja até um dos meus crossovers favoritos. E essa imagem de capa eu acho linda. Esse aranha-sinal combinado com o bate-sinal, o Homem-Aranha e o Batman juntos aqui. Né? Se puderem, corram atrás dessa edição, se acharem que é um preço barato, né? Acessível e tudo mais. Esse aqui eu comprei há pouco tempo, até recentemente, na Rica. Né? Vai se aparece por lá também de novo, dá uma pegada aí, gente. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo, né? E a gente se vê no próximo, nesse canal, no próximo vídeo, né? Então, fui!